Pai, é que eu te peço e te agradeço e coloco nas tuas mãos, meu Deus, a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aproveitando a oportunidade que nós ainda estamos em pé, pegue as vossas Bíblias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Evangelho segundo escrever a Marcos, capítulo de número 2. Glória a Deus. E o verso de número 5. Aleluia. Evangelho segundo escrever a Marcos, capítulo de número 2 e o verso de número 5. Glória a Deus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Assentai-vos, por gentileza. Quero agradecer a Deus por poder nessa noite estar aqui juntamente com os irmãos, agradecendo o convite do irmão pastor William e o pastor Vitorino, que Deus abençoe, saudando a eles, aos demais pastores e obreiros, a todos os amigos que aqui estão. Também para mim foi uma grata satisfação de ver esse moço, quando eu pregava ali na DIC 1, DIC 2, DIC 3, isso vai passar-se de 10 anos, eu acho. 18 anos, eu via ele lá, mas ele era bem mais magrinho. A comida tá boa pro lado de cá, né? Eu também dei uma engordadinha, né? Quando eu vim pro Evangelho, eu tinha 65 quilos. Agora não vou contar o que eu tenho, mas tô quase dobrando, mas Jesus, Ele está me libertando aí. Então a todos os levitas, eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus! Nós estamos encerrando a semana pregando aqui, começando a semana pregando aqui também. Nós estamos direto pregando, viajando, vindo. E hoje o encerramento dessa semana de 5 dias aqui, e já começamos em Palmares no Congresso dos Jovens, e vamos pregando aí sempre, porque foi isso que Deus nos deu para então fazer na obra do Senhor. Eu quero te dizer, antes de eu ministrar, eu prego a palavra e Deus te cura. Eu pregava num evento em Caxias, uma mulher, através do poder da pregação, ela foi curada junto ao banco onde ela estava, a cadeira onde ela estava, 62 nódulos, grau 5, vocês sabem, quem conhece um pouco disso, do câncer. Então ela estava na última, mas Deus curou, e depois veio a comprovação médica. Então eu vou pregar e você escuta. Minha vontade era pregar uma outra mensagem, mas eu procuro tentar ouvir o que Deus está me falando. E eu vou ficar nesse texto. Irmãos, o texto que eu fiz menção está inserido no Evangelho segundo escrever a Marcos. Para os doutores, esse Evangelho é o Evangelho mais antigo do Novo Testamento
entre os evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por que evangelho sinótico? Porque eles possuem a mesma similaridade, têm a mesma visão e chegam ao mesmo denominador comum. Então, por isso os evangelhos sinóticos. Ainda que, para alguns doutores, cada um deles, eles direcionaram, então, o evangelho escrito por eles, melhor dizendo, para um grupo de pessoas. Mas sabemos que Deus, ele é sempre mais. Deus, ele é sempre mais. É uma linha teológica que eles escreveram cada um para um grupo de pessoas. Haja vista que também entre os evangelhos sinóticos há um evangelho com cunho teológico, que é o evangelho escrito por Mateus. Logo então, também para os doutores dizem que o livro escrito por Mateus, ele foi direcionado para os judeus cristãos que estavam se salvando, e também para os judeus que logo após iriam se salvar. Então você vai ver muito costume, muita tradição, logo quando você abrir o livro segundo escrevera Mateus. Então, muito costume, muita tradição, a qual possuía na época. Já o evangelho segundo escrevera Marcos foi direcionado então para os cristãos romanos, lhes incentivando a fé, continuar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que Deus em tudo, ele pode nos dar a vitória. O Deus que nós servimos, ele é sempre mais. E eu creio que nessa noite ele pode suprir você em tudo o que você quer. Deus, ele é poderoso. Às vezes tu espera de um lado e Deus vem do outro. Mas não importa o lado, importa é o que ele faz. Já o evangelho escrito pelo Dr. Lucas, então, é direcionado para os gentios. Quem era o gentio? Nós éramos o gentio antes de aceitar a Jesus. No momento que aceitamos a Jesus, nos tornamos a igreja amada que vai morar na glória. Mas o texto que eu fiz menção, inserido no livro de Marcos, está falando acerca de Jesus, que agora estava, então, estabelecendo seu ministério em Cafarnaum. O nome Cafar significa cidade, Naum significa nome próprio. O nome Naum significa aquele que consola. Vamos lá? Aquele que consola. Vamos mais forte? Aquele que consola. Então o Senhor estabelece o seu ministério na cidade de Naum, ou seja, a cidade da consolação. Logo aqui, meus queridos irmãos, Jesus estabelece o seu ministério. Mas aonde Jesus aparece no cenário da história? Jesus, ele aparece, segundo a Bíblia, nascendo do ventre de Maria, e logo eles estavam na região da Judéia, próprio Belém de Judá, que significa casa do pão, aonde Deus proveu o pão. Logo então Jesus, após ter nascido, a sua mãe Maria coloca ele numa manjedoura. A manjedoura era o lugar onde a ovelha comia, aonde a ovelha se alimentava. Aonde a ovelha come, nasce o Cordeiro de Deus. Aonde a ovelha come, aí nasce o Cordeiro de Deus. Então eu quero te dizer, você ouve a palavra e o Cordeiro de Deus nasce aí dentro da tua vida, no teu coração. O poder da palavra, ele tem isso para com a minha e para com a tua vida. E eu creio, irmão, que Deus tem coisas lindas nessa noite. Eu já começo a sentir a graça e o poder de Deus aqui dentro dessa casa e dentro desse lugar. Oh Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos,
Agora Jesus, ele fica, ou melhor dizendo, sua mãe leva ele dali, leva logo então para ele morar em Nazaré. Jesus, ele passa a sua infância em Nazaré. Jesus passa a sua juventude em Nazaré. Jesus, ele passa a sua juventude, que me chamou a atenção, em Nazaré. E depois Jesus, ele vai para Cafarnaum. Agora, o que é Nazaré? Segundo a Bíblia, o nome Nazaré. O nome da cidade de Nazaré significa lugar da consagração a Deus. Vamos lá? Lugar da consagração a Deus. Então Nazaré é o lugar da consagração a Deus. Para mim, Nazaré é o lugar do anonimato. A única vez que você vê vestígios de Jesus, você vai ver no Evangelho segundo escrevera Dr. Lucas, capítulo de número 2, verso de número 52. Mas se você começar Deus do capítulo de número 2, verso de número 40, é a única vez que você vai ver registrado na Bíblia acerca da infância de Jesus. Uma serva de Deus cantou com muita propriedade que Jesus, ele estava no templo. A mãe de Jesus levou Jesus ao templo, assim como todos os judeus, eles iam para o templo anualmente para oferecer dedicação diante da presença do Senhor. Então as famílias saíam reunidas, saíam caravanas das suas respectivas cidades e viajavam então até Jerusalém, aonde era o lugar que eles ofereciam dedicação ao Senhor. Quando eles chegam lá, a Bíblia descreve dizendo, oferece a dedicação, estão no templo, e logo depois a mãe de Jesus, e juntamente com seu pai e a caravana, estão retornando. Eles já estavam no caminho de um dia. O que é um caminho de um dia segundo a Bíblia e segundo a tradição judaica? Caminho de um dia varia de 25 a 32 quilômetros. Então eles já tinham andado de 25 a 32 quilômetros, então se lembraram que haviam deixado Jesus em algum lugar e começaram a procurar. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Porque, meu querido, eu quero que você entenda, quando nós perdemos Jesus no caminho, pior é a voltar para buscar. Porque, meu querido, quando você perde Jesus, você para no caminho e tem que retornar. Quem tem Jesus no caminho anda para frente. Quem não tem Jesus retorna para trás para buscar Jesus, para ver aonde Ele está. Então, nessa noite, que a tua condição espiritual seja, ainda que eu esteja fraco, ainda que as lutas estão me assolando, a água está entrando dentro do meu barco, Jesus fica comigo, porque no momento que eu parar e não ter Jesus, o tempo para mim, e eu tenho que voltar novamente para buscar, para que eu continue a minha jornada. Mas nessa noite aqui o Senhor vai fazer milagre na tua vida. Meus irmãos, eles retornam para procurar Jesus. Quando chegam, andam de 25 a 32 quilômetros, Jesus estava onde? Jesus está no templo. Jesus está no templo, e me chama muito a atenção que quando eles chegaram lá, Jesus estava juntamente com alguns outros homens que estavam ali, que eram os escribas, os fariseus. E a Bíblia começa a falar, pelo menos no capítulo de número 2 e o verso de número 52, isso já é o final desse capítulo, está dizendo: e crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça, e aqui que é o ponto-chave, diante dos homens e diante de Deus.
é isso que eu acho tão lindo na vida de alguém que consegue atingir as duas esferas. Quais são essas duas esferas? A esfera espiritual e a esfera física. A esfera espiritual e a esfera material. A esfera espiritual e a esfera social. A esfera espiritual e a esfera familiar. Eu não entendi, irmão Daniel. Ora vez nós na nossa vida estamos tão bem na nossa fé que nós oramos, nós buscamos, nós saímos, nós vamos às evangelizações e antes de nós ir, nós oramos bastante. E tem vezes na nossa vida que não é preciso cantar todo o hino, só o refrão do hino que canta, nós já recebemos poder, ficamos cheios da autoridade, ficamos cheios da unção, porque nós estamos cheios da graça diante de Deus. Logo, meu querido, agora eu quero que você entenda, mas tem vezes na nossa vida que nós não estamos tão assim, estamos tão lá embaixo, parece que somos aquele brinquedo que a criança usa em sua mão chamado ioiô. Ora vezes está em cima, ora vezes está embaixo. Tem vezes que nós estamos na nossa vida material, social muito bem, temos dinheiro, temos tudo, mas diante de Deus estamos ruins, estamos mal. Um homem que é um modelo segundo a Bíblia é Jesus, que ele crescia diante dos homens e diante de Deus, ele tinha graça diante dos homens e diante de Deus, ele conseguia os dois âmbitos na sua vida. E se ele conseguiu, você também tem esse potencial para conseguir na tua vida nessa noite. Tem horas que na nossa vida canta todo o hino, todos os hinos, e nós não sentimos, mas estamos bem na nossa vida material. Meus queridos irmãos, se você observar no capítulo de número 2, desse mesmo capítulo, no capítulo de número 2 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, e se você observar no capítulo 41 em diante, você vai observar em casa que a Bíblia diz que Jesus, além que ele crescia diante dos homens e diante de Deus, que ele também crescia em estatura, que é, portanto, no corpo físico, na sua robustez, diante dos homens e diante de Deus. E até isso o Senhor cuida da nossa vida, até isso o Senhor entende da nossa vida. Mas quando você observa que a mãe de Jesus volta para o templo, e quando chega lá, Jesus está diante dos doutores da lei, e a Bíblia diz que ele perguntava, e aí me chamou a atenção, o Senhor perguntava, porque Jesus, ele foi na faixa etária aproximadamente de 12 anos, a pessoa está saindo de uma pré-adolescência, entrando para uma adolescência, e quem é pai, quem é mãe, e quem não foi, um dia foi criança, é o período das perguntas, e se tem pergunta, tem que obter resposta, só tem resposta quem pergunta. Se você não perguntar, você não vai obter resposta. Tem muita gente que está aí e não pergunta, irmão, como é que é isso? Irmão, como é que é aquilo? Como é que é aquilo outro? Meu querido, tem que ter perguntas para obter resposta. Ainda que a pessoa, quem sabe a quem você pergunta, não vai ter o potencial de lhe responder na hora todas as perguntas, porque não é capaz do ser humano, portanto, responder todas as suas perguntas. Mas aprendo eu com o meu pastor emérito, hoje jubilado, pastor Valdemar, ele disse, o dia que alguém te perguntar algo e você não tiver resposta, peça de 1 a 2 dias, vai lá e volta de novo e traz a resposta, porque ele está perguntando, e perguntar é uma fase de um crescimento que vem de dentro para fora. Então cresça nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Filho, meu Deus eterno. Irmãos, voltando ao único registro de Jesus, vocês vão ver
de Nazaré. Depois Jesus sai lá de Jerusalém, volta para Nazaré. O único registro que você vai ver na Bíblia de Jesus em Nazaré, aqui visível ou portanto escrito, está aqui nesse texto. Mas Jesus em Nazaré, para mim, é o período do anonimato. Então por isso que o nome Nazaré significa lugar da consagração a Deus. O período da nossa vida do anonimato é o período que mais nós oramos, é o período que mais nós jejuamos, é o período que mais nós buscamos ao Senhor. O período do anonimato é conhecido como o período do preparo. Hoje as pessoas olham para você e dizem: ô fulano, ô fulana, você está bem hoje, mas não sabe o período do anonimato que você passou para que você venha estar hoje nessa posição. Eu estava na cidade de Caxias agora em um congresso, estava ali outro pregador, amigo meu, e também ele é palestrante, doutor, e é Anderson Castro o nome dele. E nós conversando, ele diz: Nogueira, quem olha para nós hoje não sabe o que nós passamos, que nós ficava na catraca, como diz o baiano, para nós aqui é roleta, nós ficava na roleta com um folhetinho na mão, mas não é porque nós não queríamos, nós não tínhamos dinheiro para passar, e nós tínhamos que ficar ali, e nós ficávamos evangelizando na catraca. Ora vez quando liberava, nós passava por baixo, ou se não abria atrás, e ninguém olha esse tempo, o tempo que nós orávamos, ia para as fazendas, ficava 4 dias de jejum buscando e orando a Deus. Certo dia nós oramos quase 8 horas, num período quase de 8 horas, levantamos 1 hora, lemos a Bíblia e começamos a orar. Eu disse: Senhor, eu já não aguento orar mais. E o Espírito de Deus desceu sobre a minha vida e disse: ora hoje, porque um dia tu vai ter vontade de orar essa oração que tu está orando hoje, e você não vai ter tempo. Eu disse: por que, Senhor? Porque a tua correria vai ser tanta. Olha aí o que Deus falou e o que está acontecendo. Então esse tempo é o teu período do Nazaré de Deus na tua vida. É o tempo de você se humilhar, é o tempo de você orar, porque coisas grandes vêm vindo aí. Você não vai ficar em Nazaré, você vai para Cafarnaum, para estabelecer para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Cafarnaum é só um tempo. Aleluia. 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 Charamando. É só um tempo. E eu aprendo algo no ministério de Jesus. Jesus nasce num lugar pequeno, Jesus consagra num lugar pequeno. Por quê? Porque a população na época de Jesus, os contemporâneos de Jesus naquela época em Nazaré, variava de 400 a 600 pessoas. Agora, quando Jesus vai estabelecer o seu ministério em Cafarnaum, era 1000 pessoas somente, lugar pequeno. Então Jesus nasce num lugar pequeno, Jesus consagra num lugar pequeno, e Jesus estabelece num lugar pequeno. E aí eu fico pensando a diferença do Senhor para nós hoje, porque para nós hoje, para nós então termos um ministério bem sólido, nós olhamos e dizemos: nós temos que ir para a capital, lá as pessoas tem como nós nos deslocarmos, irmos de um lado para o outro. Jesus é o inverso. Jesus, ele entende que do pequeno vem o grande, e não é do grande que vem o pequeno. Ei, querido, como se você começou lá, desce de novo e comece a aprender a subir, porque Jesus começa no pequeno. Jesus, ele nasce no pequeno. Jesus, ele consagra no pequeno. Jesus, ele estabelece o ministério no pequeno, mas do pequeno até hoje estão pregando o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. Que camaçaia, e camaçandamai, que camaçandaramai.
sai, cara. Glória a Deus. Ai, de sol. Para hoje, os pregadores da minha época, que é do pequeno que veio grande. Alguns disseram: ei, Nogueira, com tanto tempo que tu tem, o que tu quer lugar pequeno? Só vai nas grandes. Eu aprendi com Jesus que é da pequena que vem a grande, é da pequena que vem a grande, é da pequena que vem a grande. Se é para um, para dois, para três, nós vamos pregar, porque é do é que vem a família, é que vem a casa, é que vem todos para Jesus. Oh, meu Deus, é do pequeno, é pós-gradualmente, é paulatinamente. As coisas começam a acontecer. As coisas com Jesus é diferente. Nós, o ser humano, nós fizemos, vamos fazer a campanha da porta aberta. Com Jesus é diferente. Jesus chama Eliseu e disse: mande ela fechar a porta. O povo vai sair do Egito, antes que a morte entrar, o Senhor disse: fecha a porta, coloca o sangue de Jesus, é sinal de purificação. E a porta, o que é? Porta significa autoridade. Se você fechar a porta, e mesmo as autoridades competentes, se não tiver um papel assinado pelo juiz para entrar aqui, tu fechou, nem a brigada pode entrar. Você sabia? Porque porta é autoridade. Então o Senhor chegou e disse para Eliseu: diga para aquela mulher, antes pegue os vasos vazios que estão na volta, porque é muito vaso vazio que tem por aí, e traga para dentro da casa e feche a porta, porque esses vazios, depois que a autoridade pegar eles e o azeite encher eles, eles vão pagar qualquer dívida, mesmo que não seja deles, mesmo que não seja deles. Aleluia! Então com o Senhor é diferente. Eu pregava ontem sobre a lepra e eu falava sobre Levítico, que o Senhor disse bem assim: traga para mim água corrente e coloque juntamente, e molhe uma pomba e passe com ensopo na casa. Eu disse: mas por que água corrente? Sabe por que água corrente? É porque o judeu, ele entende que água corrente tem vida. Então o judeu não gosta de água parada. Água parada é somente cisterna estilo Jericó. Jericó, o nome Jericó significa lugar onde o Senhor tem os seus cuidados. Agora a água parada é somente coleta de água. Agora o judeu, ele sempre venerou pela água em movimento, porque ela tem vida. Então se você ir tomar um banho, quem já tomou banho em açude, quem já tomou banho, quem sabe em piscina, você sabe, você entra sujo lá e você toma um banho na água da piscina, a sujeira fica toda na volta.
E até às vezes tem pessoas que urinam na piscina, e então tem algumas cores que eles colocam ali, azul, colocam vermelho, e aí a pessoa fica ali e já identifica que é ele. Agora, se tu tá tomando banho no rio, mesmo que tu urine ou tu te lave, no momento que tu levanta, a água corrente leva para fora. Então por isso que tem que ter movimento, para que a sujeira saia, para que a sujeira saia, para que a sujeira saia. Tem gente que não gosta do movimento, aleluia, mas é no movimento que a sujeira sai, porque porque na água parada todo mundo vê teu defeito, mas no movimento ninguém vê, aleluia. Começa a sair, o mal vai saindo e o milagre vai chegando para a tua casa, para a glória do mundo. Por isso que Naamã, ele desceu no momento que ele ia indo, ele descia, quando ele subia, um pouco da lepra ia indo, e um pouco da lepra ia indo. Então todo mal sai quando nós estamos em movimento. Tem Deus aqui, irmãos, mas não é para nos voltar ao peso. Glória a Deus, aleluia. Então Cafarnaum, irmão, Nazaré é um lugar que você vai só estruturar, mas estabelecer em Cafarnaum. Cafarnaum, meus queridos, é, portanto, Cafar, cidade, Naum, lugar da consolação. Quando Jesus ele chega em Cafarnaum, eu vou precisar do pedestal e você deixa ele para cima para mim. Isso. Irmão, esse culto está tão bom que não sei se vocês concordam com nós, comigo aí. Vamos fazer uma vigília aqui? Porque quem quer milagre vai esperar aí, em nome de Jesus. Checa na canta maia. E eu só viajo amanhã mesmo. Então eu estou no lucro. Barrantecassel e Micateu. Deus vivo. Então Jesus, irmãos, ele sai, quando Jesus ele completa lá os seus 30 anos, José veio chegar a óbito, então Jesus ele se muda de Nazaré e vai para Cafarnaum, vai morar em Cafarnaum, entendeu? Jesus ele foi morar em Cafarnaum. Quando Jesus ele chega em Cafarnaum, e agora chegou o momento de nós então ir para o lado do milagre. Quem sabe não vou conseguir chegar nos 4 homens que ajudaram aquele deficiente, mas vamos ficar em nome de Jesus até onde Deus nos der nessa oportunidade. Jesus ele chega em Cafarnaum, foi lá que Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro ele não morava em Cafarnaum, Pedro ele morava em Betsaida. O nome Betsaida significa casa do peixe. Então Pedro ele se mudou de Betsaida e foi morar em Cafarnaum, porque o pesqueiro era melhor. Então Jesus ele curou ali a sogra de Pedro. E nós que gostamos, e justamente os doutores que gostam de pesquisar, todos nós queríamos saber quem é a sogra, não é o nome da sogra de Pedro, mas o interessante não é o nome de quem prega, não é o nome de quem, o interessante é o milagre. O interessante é o milagre, porque tem muita gente preocupada com o nome e o milagre não tem. Então o interessante é o milagre que o Senhor faz. Se seja Daniel, Pedro, José, André, não importa, o que importa, você sair hoje daqui levando um milagre para a tua casa, um milagre para os teus filhos, um milagre para a tua família, a tua vida social sendo mudada hoje, a tua vida conjugal sendo mudada hoje, o Senhor repreendendo os demônios lá agora, enquanto você está aqui.
ele chega lá e vê Pedro. E eu gosto demais disso. E eu olhei e disse: Senhor, por que tu colocou Pedro como tipologia, simbologia da própria igreja? Quando se fala da igreja, quando se fala de Pedro, Pedro é a tipologia, é a simbologia da igreja. Eu disse: por que não colocou em João, que era o discípulo amado? O Senhor disse: não, quando eu cheguei em Cafarnaum, eu vi Pedro e eu disse: esse é a tipologia da igreja. E eu disse: por que, Senhor? Porque quando eu passei, eu vi em Pedro uma fé natural. Deus, aleluia. E o Senhor disse: essa fé natural vai virar em uma fé espiritual. Aleluia. E eu disse: oh Senhor, muito obrigado, porque tu é demais. E ele disse, eu perguntei para ele de novo, eu disse: faça-me entender. O Senhor disse: Pedro era pescador. A minha pergunta aqui: quem é pescador? Profissional, médio profissional, amador? Ou quem já pescou, levante a mão. Opa, aqui tem bastante gente. Eu também, a coisa que eu mais gosto, e já faz 8 meses que eu não consigo. Então Pedro, ele era um pescador. E agora eu quero que você entenda por que o Senhor achou Pedro a tipologia, a simbologia da igreja. Quando Pedro ia pescar, ele pegava o seu material de pesca, assim como eu e você pegamos a nossa vara, o nosso molinete, nossa vara de mão, ou a nossa linha de mão. E então Pedro pegou o seu material de pesca e pegou ali também as iscas. E o interessante do pescador, que você tem que entender do teu milagre nessa noite, é algo muito interessante. Pedro, ele chegou junto ao lago de Genazaré, nós aqui, lagoa, rio, açude, nós pegamos e colocamos a isca que é visível. Diga comigo: visível. Visível. Nós colocamos a isca e lançamos no invisível. Por que no invisível? Você viu a água, mas você não viu o peixe. Você crê que tem peixe ali. Então por que Pedro traz a tipologia da igreja? Porque ele crê que tem algo ali mesmo sem ver. Glória a Deus. Então, lançando do visível para o invisível, sabendo que do invisível pode vir para o visível. Voltando lá, lançando do natural para o sobrenatural, sabendo que do sobrenatural pode vir para o mundo natural. Por quê? Porque a maioria das coisas que nós pedimos é do sobrenatural para o natural. Aí a Bíblia diz assim: mais bem-aventurado, mais que feliz, são aqueles que não viram, mas creram. Alguém chama e diz: esses crentes são tudo doido. Olha, eu passo lá na frente, estão gritando, pulando, se agarrando nos outros. Eu não sei o que eles estão vendo lá, meu querido. Nós só temos cavalinha de pesca lançando do vizinho. Nós não vimos, mas nós cremos que o Senhor está aqui e vai fazer milagre nessa noite. Rapaz, não vai deixar eu pescar. Ele aqui, ó.
só quem ganha alma sabe que tu tem que lançar do natural para o sobrenatural, do visível para o invisível. Enquanto eu prego, Deus cura aí. Enquanto eu prego, Deus faz o milagre aí, você vai contar em nome de Jesus. Então eu não me preocupo, porque a única coisa que eu tenho que ter é o material de pesca, porque o negócio quem faz é Ele, para a glória do nome do Senhor. Eu já vou encerrar. Aí tem dia que tu vai pescar, que tu chega lá, rapaz, é aquele monte de peixe pulando. Aí tu vê, aí tu diz, é hoje, diga comigo, é hoje. A pessoa já olha assim, é hoje que eu vou encher, vou levar peixe para todo mundo, até rodar peixe hoje. Aí você leva, coloca a isca e lança do visível para o invisível, do natural para o sobrenatural. O peixe pula do teu lado, mas não pega na tua isca. Você olha e diz, meu Deus, que negócio é esse? Deus, aleluia. O peixe pulando, eu querendo ele, e na minha o bicho não vem. Tem dia que você vai pescar traíra, que é o peixe que nós mais gostamos, os gaúchos, que é o que mais nós conhecemos. Você volta para casa com um lambari desse tamanho. A mulher chega e diz, ficou o dia todo, tá todo mordido. Eu levei o primo meu para pescar, quando ele voltou com a cara desse tamanho, ele tem alergia e os mosquitos são grandes. Picaram ele todo, ele voltou desse tamanho. E ela disse, o que tu foi fazer? Tu foi pescar ou tu foi brigar? E às vezes você vai lá e vem com um lambari desse tamanho. E aí você vai lá e frita o lambari, comendo lambari com gosto de traíra. Porque às vezes não é o milagre que você quer, é aquele que vem na hora. Glória a Deus. Só que você crê ainda no teu, porque você quer a traíra. Então continua lançando do natural para o sobrenatural. Continua ainda buscando, porque Deus ele vai trazer para você o teu milagre que você quer. Então hoje é noite do teu milagre. Eu quero saber o barulho da linha na água. Aí tem dia o peixe não puxou. Você vai para casa e diz sim. Chega em casa e diz, olha, tinha que ver. O negócio estava pulando. Mas eu não consegui nada. Sabe aquele dia que todo mundo recebe, menos você? É camaçal, irmão. Glória aí, Deus. Glória a Deus. Deus tremendo. Você sabia que o Senhor tem um grande cuidado de você? Aleluia. E às vezes você no outro dia, 2 dias depois, você vai lá, a água está mansinha, nem o vento toca, você não vê nada. Levou bem pouquinho a isca. Tu chega lá e diz, hoje eu não vou pegar nada. Não tem peixe pulando. Não tem. Eu vou lançar. Tu só lançou quando ele puxa bem primeiro. Porque não está condicionado no calmo ou no pulo. Está condicionado do natural para o sobrenatural. Então tem dia que você vem, o culto não tem pregador de fora. Você dobra o teu joelhinho ali e diz, Senhor, tem misericórdia de mim.
Glória a Deus. Eu vim aqui, Senhor. 3 dias atrás estava tanto fogo, não recebi quase nada. Era tanto na nossa vida acontece isso. Tem dia que nós não recebemos, mesmo que todo mundo esteja. E aí você chega ali, dobra o teu joelho. Quando vê a vara puxa. Naquele dia é o dia do peixe do teu milagre. Aquele dia é o dia do teu milagre. Então receba milagre nessa noite. Na tua vida, em nome de Jesus. Glória, glória a Deus, meu filho. Deus da glória, Deus do mistério. Aleluia. Deus tremendo. O Senhor não esquece de você. Preguei, foi na quinta, fiquei impactado de um menino. E aí vem os irmãos. Chegou um menino tenro, era o bairro que nós estávamos, Vila Leão, aqui em Porto Alegre. Estou saindo do culto, depois daquele culto abençoado. Ele me chamou lá do ladinho, o senhor pode vir aqui? Eu disse, vou, o que tu quer? Ele disse bem assim, eu quero te dar um negócio. Deus falou comigo no culto hoje. E a minha mãe me deu todas as minhas economias, o senhor fica com elas. Deus mandou entregar para o Senhor. Deus da glória, aleluia. Irmão, até agora eu disse, rapaz, esse dinheiro eu não vou conseguir gastar. Para aquela criança, eu disse, não vou conseguir gastar esse dinheiro, não vou conseguir investir, porque isso é milagre. É Deus. Quando alguma coisa acontecer com você de um lado não der certo, Deus vai fazer do outro. Glória a Deus, aleluia. Deus tem os seus meios para fazer. Deus tem meio para fazer os seus milagres. Eu abracei aquele menino e disse, é bom tu ficar. Ele disse, mas o Senhor mandou eu dar. O Senhor não quer o que Deus mandou eu dar. Eu disse, não, se Deus mandou, então tudo bem. Sabe o que criança? Eu tenho filhos. Eles ficam cuidando. Tem aqueles que gastam, que pegar gasta. Mas tem aquele que é mão de mulita. Que ele vai pegando e ele vai guardando. Quando tu vê, ele está com um monte de dinheiro até para te emprestar. Um bom administrador. Eu digo bem assim, Jesus é milagre. Tu ainda faz milagre. Deus não está condicionado às coisas que estão ocorrendo hoje no mundo. Deus Ele está condicionado à sua igreja. Se hoje você colocar a toalhinha na água, alguma coisa vai vir, diz o Senhor. Glória a Deus. Há uma glória que desce aqui. Aleluia. Comece a receber agora. Leve para cá. Comece a receber agora. O Senhor começa a quebrar aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode, aquilo que você não tem condições, aquilo que tu já te esforçou e não conseguiu. O Senhor disse, só quero teu material de pesca. Só quero isso. Tenha fé. O material de pesca é você. A isca é a tua fé. Por mais experiente que nós somos na caminhada, como Pedro, tem dias que nós não conseguimos atingir aquilo que nós queríamos. O que é pegar o peixe que nós queríamos?
Por isso que eu disse, não está condicionado se está peixe pulando ou não, está condicionado naquilo que o Senhor disse, volta para lá de novo. Mas Senhor, eu tenho anos, Ele diz, não importa os anos que tu tem, milagre não está condicionado aos anos que tu tem, no teu currículo, não está condicionado a isso, porque milagre é sobrenatural de Deus, é sobrenatural de Deus. Então receba sobrenatural agora, se você crê, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Graças a Deus. Quem pode aplaudir a Cristo também, igreja?